Mano, que plot twist foi este em War of Why? Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do episódio 7 de War of Why. E, gente, essa série, ela entrega tudo. Foi isso que eu pedi, gente, foi isso. Eu pedi pessoas que não têm medo de arriscar em roteiro. Meu Deus, que episódio! 1h05 do meu tempo, muito bem gravados. Mais de 1h05, né? Porque pra eu assistir o episódio e fazer o roteiro, gastei umas 2, quase 3 horinhas pra fazer tudo. Mas foi muito bem gastos, porque eu amei. E no vídeo de hoje a gente vai comentar tudo sobre esse episódio. Eu vou contar tudinho pra vocês, vou fazer um resumão aqui pra vocês e comentar o que eu achei desse episódio também. Então antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E pega essa pipoca, pega seu refrigerante, porque este vídeo vai ser longo. Vem comigo. O episódio começa já deixando a gente ansioso pra saber o que vai acontecer. A gente tem o Bill, ele tá andando por um lugar, ele tá sozinho e ele tá muito mal. Só que de repente vem um carro em alta velocidade e aparentemente bate nele. Só que a gente não sabe o que aconteceu, se o carro bateu, se não bateu, só faz um barulhão e a gente não sabe o que realmente aconteceu com o Bill. Então entra a abertura e aí a gente tem a entrada do nosso episódio definitivamente até a gente chegar neste momento. O episódio começa com o Gus, ele falando no telefone com alguém e ele tá falando sobre guardar os segredos, para não contar esses segredos para o Bill, que o Bill não pode saber disso. E aí o Bill, ele tava lá tudo escutando e pergunta, que segredos são esses? Só que o Gus, ele é super assim bom em dobrar o Bill, então ele acaba dobrando ele ali falando, ai, você tá namorando comigo há 1 mês e até hoje você não confia em mim. E aí o Bill, naquela de manipulaçãozinha ali, pra provar que ele ama o Gus de verdade, aí ele fala, não, eu confio sim, e deixa tudo assim, por baixo dos panos. Gente, o Bill só sofre, gente, ele só sofre. Então o Bill e o Gus estão gravando lá uma propaganda, e o Bill ele tá bem tristinho, e aí ele fala pra Toon, pra assessora dele, que ele tá muito cansado, que ele não tá dormindo, ele geralmente tá dormindo só de 2 a 3 horas por dia, e que ele precisava descansar. Ela disse pra ele que não ia marcar nenhum trabalho pra ele, só que aí ela fala que ela tinha que marcar esse trabalho, porque esse trabalho era em conjunto com o Gus, a marca queria os dois juntos, se ela não marcasse, o Gus ficaria sem trabalho. Então o Bill fala pra ela que ele tá com medo do corpo dele não aguentar, que ele tá ficando muito sobrecarregado, então ela promete pra ele que no próximo mês ele não vai ter nenhum trabalho, que ele vai poder descansar muito, e ela só pede pra ele lutar muito por ela. Então depois disso eles vão para uma reunião, e quando eles estão lá nessa reunião tem uma mulherzinha que ela tá servindo algumas coisas pra ele, e ela é uma fã deles. O Gus e o Bill até reconhecem ela e ela fica super felizinha, mas essa reunião, o motivo dela é pra eles prepararem um concerto que eles estão fazendo aí, que eles anunciaram lá no outro episódio, no programa daquela mulherzinha, vocês lembram? Então, eles estão organizando aí, e aí tem um cara que ele chama Joe, não sei, vou chamar ele de Joe, ele que tá fazendo toda a programação, ele que tá coordenando, ele que vai dirigir esse especial aí, esse concerto deles. Então ele apresenta todas as suas ideias lá na reunião, e aí a Toon aplaude, diz que tá perfeito, que tá maravilhoso, só que Plá, não sei como que chama esse cara, não sei como fala o nome dele, ele não acha muito bom não, e ele começa a colocar algumas coisas, alguns acréscimos, e quando a Toon viu que ele foi colocando alguns acréscimos, falou assim, também vou colocar, e ela começa a fazer um monte de alterações, e o cara já fica assim, parece que ele não tá muito feliz com essas alterações que eles estão fazendo nesse concerto não, ele já tá se sobrecarregando a isso, já no início ele já tá, vocês estão mexendo no trem que eu preparei aqui. Então Bill e Gus estão gravando lá um projeto, e eles têm que fazer uma cena onde o Bill ele tem que pular nas costas do Gus, só que Plá, ele fala, eu não gostei muito disso não, porque a gente não inverte, coloca o Bill para segurar o Gus pra pular em cima das costas de Bill. Então o diretor fala, curti essa ideia, e aí ele faz essa alteração, e quando o Gus ele pula nas costas do Bill, o Bill ele tá tão cansado, ele tá morto de cansaço, que ele acaba caindo e desmaiando. Então eles vão lá pra uma salinha, e o Bill tá lá deitado, e o Gus tá lá cuidando dele, coloca um negocinho pra ele acordar. Quando ele acorda, ele fala, putz, a gente tem que terminar de gravar, só que o Gus fala, não, a gente não precisa gravar mais, porque a gente já fez tudo que precisava fazer, agora os nossos assessores estão lá vendo como que ficou pra ver se ficou bom. E o Gus fala pra ele que ele tá cansado e tá tudo bem ele não estar bem, que todos entendem. E aí o Bill ele joga e fala, eu acho que não tá bem não, porque se tivesse bem mesmo, a minha assessora, a Toon, ela não me obrigaria a eu trabalhar quando eu tivesse cansado, ela não me obrigaria a eu dormir 2 a 3 horas
horas por dia. Então ele já tá percebendo ali que a assessora dele não é uma boa pessoa. Ele já tem isso na mente dele, que ela tá fazendo algumas coisas que não é saudável pra ele. E ele fala também que se fosse possível, ela teria acordado ele enquanto ele tava desmaiado pra ele ser obrigado a trabalhar. E aí o Gus defende ela, fala que ela o ama, que não é pra ele ficar falando essas coisas, que eles estão tendo muito trabalho, então os assessores deles também estão sobrecarregados. E se ele quer que eles o entendam, ele também tem que entender os assessores. Então novamente o Gus acaba fazendo a cabeça do Bill e o Bill fica pensando, eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu tô errado. Coitado do Bill, gente. Ai, meu Deus, o nosso bebezinho. Então a Atum, ela tá lá conversando com o Pla e ela fala que ela tá com a consciência um pouco pesada, porque o Bill, ele tá muito cansado e ela tá com medo dele não conseguir fazer as cenas. E aí Pla fala, não, se ele tá mal, pode levar ele, você quer que eu chame um médico? E ela fala, nossa, eu pensei que você me repreenderia, muito obrigado por você me entender. E aí ela sai e vai lá cuidar do Bill. Só que na hora que ela sai, o assessor, o Pla, ele pega e liga pro dono da marca que eles estão fazendo o contrato e passa o contatinho dele, porque ele quer o contrato pra ele, não só pro Bill. Então ele passa o contato lá dele pra ele tentar algumas coisinhas aí. Aí no outro dia o Gus e Pla tá esperando o Bill e a assessora chegar lá pra eles ensaiarem, só que eles estão demorando muito, eles estão 1 hora atrasados. Então a funcionária que trabalha junto com eles começa a ver uma live do Bill que ele tá fazendo, promovendo um sanduíche. Então o assessor, ele fica puto com o assessor, ele fala, por que você fez isso? A gente tinha combinado que a gente não ia pegar trabalhos separados, que eles iriam ter que fazer trabalhos juntos, só em casal. E aí ela fala, eu sei que você fez, eu sei que você ligou para o dono lá da marca e você conseguiu um trabalho sozinho para o Gus, tirou o Bill da jogada. E ela fala pra ele que ela devia ter escutado a Picum, que ela tava certa, que ele é uma cobrinha. E ele fala que ele foi lá pedir desculpas pra ela, mas ao ele escutar essas palavras, ele ficou chocado e ele não quer falar mais nada. Ela fala assim, tá bom, você não precisa falar mais nada, mas só saiba que se você me trair novamente, eu não vou ser boazinha mais. Então aí ele vai lá e dá um toque nela e fala, olha, casais Y, eles não duram para sempre, minha querida. Então algum dia eles vão ter que se separar. Então a treta tá instaurada, né? Os dois aí, um dia eles vão ter que separar e tá tudo uma confusão. E fica saindo várias notícias falando que o casal BL, eles estão seguindo carreira solo. Então começa a sair um monte de notícias, gente, assim, caos. Então tem uma cena que o Joe, o cara que tá organizando todo esse concerto, ele tá lá fumando, e aí Pla chega lá pra conversar com ele. E aí ele pergunta pra Pla, você lembra de mim? A gente já se encontrou aí algumas vezes. Ele fica, quem é você? Eu não lembro de você não. E aí o Gus chega lá e fala pra Pla que ele precisa falar com o Joe. Então Pla sai e ele começa a conversar com o Joe. E aí a gente descobre que ele já conhecia Joe, que eles estudaram juntos e que ele só foi contratado por Pla porque ele foi fazer lá uma seleção de cast e o Joe que levou ele nessa seleção e ele passou. E aí ele pergunta para o Joe se ele tá com raiva dele por ele ter conseguido pegar do lugar dele. E o Joe fala que não, que tá tudo bem, que ele conseguiu pelo mérito dele, que ele era muito talentoso. Então fica por isso mesmo, os dois são amigos. E ele fala que um dia quer chamar ele pra tomar um café, pra eles beberem juntos, porque ele ainda quer ser amigo dele e que ele também pensa nele. E aí fica assim na minha mente, será que eles querem... Será que ele tá afim dele, sabe? Porque a gente sabe que o Gus aí, ele engana o Bill também. Então, será que ele quer com esse cara? Fico assim, não sei, sabe? Fica uma coisa na minha cabeça. Aí o Bill e o Gus, eles estão ensaiando uma dança lá, uma coreografia para o concerto. E Pla pede para o Bill ele desacelerar um pouco, porque o Gus não tá conseguindo pegar os passos. Então a Kun, ela vem e fala que se o Gus, ele não sabe cantar e ele não sabe dançar, então era melhor ele nem ter entrado nisso e ele não fazer isso, ele não dançar, ele nem cantar. E aí o Pla, ele fica puto com a Atum, eles começam a brigar e o Bill e o Gus, eles ficam no meio daquilo tudo, eles ficam desesperados. E aí, pra acabar com essa discussão, o Gus fala que ele vai ensaiar mais sozinho e que o Bill e a assessora deles, eles podem ir embora. Só que aí o assessor fala, não, 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 se vocês vão fazer tudo junto, então vocês têm que ensaiar juntos. Então a assessora fala, não, se o seu cara, ele não sabe cantar, não sabe dançar, problema dele. Só que o Bill, ele fala, não, eu quero ensinar ele, eu quero ajudar ele a dançar. Então eles ficam lá, eles começam
começam a dançar. Só que na hora que vai dançar, o Gus ele acaba errando um passo, esbarrando no Bill, e o Bill acaba machucando o pé. Ele acaba torcendo o tornozelo, quebrando o pé, não sei o que acontece com ele. Só que ele machuca o pé e aí ele não consegue dançar mais. E o Gus, ele vai ter que começar a ensaiar mais até o dia do concerto. Mas o Bill também tem que ficar bem até o dia do concerto. E obviamente que isso acaba armando um barraco, né? A Toon acaba ficando muito nervosa com o cara, com o assessor. E eles começam a brigar muito. Então assim, é um caos, gente. A relação deles está cada vez mais turbulenta. Tem um momento que o Gus, ele tá cuidando do Bill. E aí o Bill fala pra ele que ele tá com muito medo dos dois terem que se separar. Porque os assessores, eles ficam brigando muito. E isso pode acabar resultando numa separação aí. E o Gus fala, não, fique tranquilo que isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou deixar isso acontecer. Aí neste momento o celular dele toca. E aí é o assessor dele chamando ele pra ir trabalhar, pra fazer alguma coisa. E quando ele olha pra câmera, ele olha com uma cara assim meio estranha. Não sei se ele tá meio estressado, se ele tá se sentindo culpado. A gente não sabe qual é a expressão dele, mas é uma expressão bem estranha. Então o Bill, ele tá recebendo a Toon lá na casa deles pra eles fazerem um jantar. E aí ela cozinha pra ele. Ele fala que sente muita saudade desses momentos. Ela fala, olha, na nossa agenda eu vou colocar pelo menos um dia na semana pra gente fazer esses encontros aí em família, pra gente ter esse contato aí um com o outro. E ele agradece ela. E ela fala, falando em calendário, eu preciso te contar que você acabou de ser selecionado para uma marca. E ele fica super feliz porque essa marca é a mesma marca que o Pan. Lembra do Pan lá do outra história? Ele também faz parte, ele vai ser o embaixador da marca. E aí ele fica muito feliz. Só que aí quando ele descobre que é só ele, que o Gus não tá incluso, ele fala, eu acho que o assessor não vai gostar disso não. Ele pergunta, ele tá de acordo? E ela fala, por que eu teria que concordar com ele? Ele não fez aquela tramóia com a gente com a outra marca? Então agora que ele que ature. E aí o Bill fica meio assim, eu acho que não devia fazer isso. Mas como o Bill, ele acaba sendo manipulado por todo mundo, ele acaba sendo manipulado pela assessora dele também. E ele acaba concordando, né, a fazer. Porque ela também fala que é muita grana, que é um espaço muito grande pra ele. E que se ele quiser ganhar o concurso que tem no final do ano lá de melhor ator Y, que é só pra uma pessoa, que não é pra um casal, ele tem que se esforçar muito. Ele tem que lutar por esse prêmio. E aí acaba que ela entra na mente dele. Aí no outro dia eles estão ensaiando de novo. O Bill, ele fica sentado na cadeira enquanto o Gus, ele fica lá ensaiando. E a Toon, ela começa a falar um monte de coisa pro Gus. Fala que não sabe dançar, que não sabe fazer nada. E ela começa a brigar com o outro assessor. Eles começam a armar uma treta. E aí o Gus, ele fica puto com aquilo. Ele pega, desliga o som e fala, olha, eu quero que vocês me respeitem. Eu não sei dançar, eu não sei as coisas, mas eu tô tentando, eu tô me esforçando. Então vocês me respeitam e para de falar essas coisas, porque essas coisas machucam. Então o Gus sai de lá puto e o Bill vai atrás dele. Só que o Gus, ele vai se encontrar com o Joe. E quando ele chega lá, eles acabam bebendo e fumando. E ele acaba falando para o Joe que ele tá passando por várias coisas. E aí o Joe fala pra ele que Plá, ele também tá pedindo várias alterações. E que Toon também tá pedindo várias alterações, que ele tá puto com isso. E o Bill, ele tá escutando tudo assim de esgueira. Então depois disso, o Bill vai lá e conta tudo para Toon. Só que ele conta pra ela como se fosse uma forma de ajudar o Gus. Só que isso não adianta. E ele fala isso tão alto que o outro carinha lá que tá preparando todo o concerto, o Joe, ele acaba escutando o que o Bill falou pra assessora. Então a assessora, ela vai, ela começa a xingar Plá e fala, você pediu alterações aqui, você pediu alterações ali, você é um mau caráter. Ela começa a xingar ele tudo. E aí ele fala, eu não fiz isso, eu não fiz nada disso. E aí ela começa a ofender o Gus. E o Plá, ele fica muito puto porque ela começa a ofender o cara. E ele parte pra cima dela. E o Bill lá tentando separar. Então o Joe, ele chega na sala e fala, não foi nenhum de vocês que fizeram isso, fui eu que fiz. Eu queria ajudar o Gus, eu queria que ele se sentisse bem porque ele tava muito estressado com o trabalho. Então eu queria ajudar ele a conseguir atingir as notas, a conseguir dançar. E aí o Gus fica puto com ele. Então o Gus, ele sai da sala e o Bill vai atrás de novo pra conversar com ele. Ele vai lá pro térreo, ele senta lá, começa a fumar e o Bill chega pra conversar com ele. E aí eles começam a conversar e o Bill pede desculpas pra ele, que foi ele que contou pra Toon, só que talvez o Joe escutou e aí aconteceu um monte de coisa, aconteceu toda essa treta. E o Gus fala que ele só queria que as pessoas não ajudassem, porque acaba que ele se sente como se ele fosse incapaz de fazer as coisas, que ele tá tentando muito, ele não quer depender da ajuda de ninguém, ele quer fazer por ele mesmo. Então o Bill, ele vai consolar ele vai colocar a mão assim nele, ele dá um arranco assim na mão do Bill, parece que bate no nariz dele, dá uma fisgada na perna de Bill. Isso é muito importante, porque isso vai ser importante lá no final, tá? Vai ter uma tretinha lá, então guarda essa informação
informação. Então, ele pede desculpas pra Bill e fala que não queria fazer aquilo. O Bill fala que eles são namorados, que tudo que ele precisar, ele pode contar com ele pode conversar com ele. E aí fica resolvido por isso mesmo. E aí o que acontece? O Joe, ele acaba se ferrando, porque o chefe dele acaba tirando ele desse projeto. Ele não vai comandar mais esse projeto, desse concerto. Outra pessoa vai concordar. E o Bill tá escutando tudo ali. Parece que foi tudo culpa do Bill, né? Porque ele foi lá, contou pra Atum e armou todo esse barraco, toda essa confusão. Então, assim, o cara acabou sendo demitido desse projeto. E o chefe dele falou assim: olha, se você quer ser profissional, você seja profissional. Se você fazer mais alguma coisa dessa aqui, você é pra fora, daqui pra rua. Ele fala mais ou menos assim pra ele. Então, Playa tá lá na casa dele, mexendo no celular. E de repente chega uma mensagem pra ele falando que Atum o envergonhou. E quando ele vai mexer no Twitter, ele vê várias notícias de que agora tem uma competição. Por quê? O Bill, ele tá competindo para uma marca e o Gus, ele tá competindo para outra marca. E aí os fãs, eles estão uma loucura, falando: gente, será que eles estão se separando? O que que tá acontecendo? Meu Deus. Todo mundo fica totalmente nervoso, começa a ir várias notícias falando que o casal tá se separando. E aí vaza algumas informações do Bill e do Gus, que são informações privadas. Lembra do soquinho que o Gus deu ali no Bill? Então, fala que o Gus acabou agredindo ele. E também tem um trecho de uma live que o Bill tava fazendo. E aí ele foi acordar o Gus, que ele tava dormindo. E quando o Gus, ele levanta, tá a garrafinha dele lá, o negocinho de álcool dele. E aí isso vaza, todo mundo começa a chamar ele de alcoólatra. E aí tem fãs que o defendem, tem fãs que não o defendem. E aí arma um barraco e Plá vai lá discutir com a Atum. Ele mostra o vídeo pra ela e fala: olha isso aqui, o que que você fez? E ela fala que a culpa não era dela, porque ela não sabia que ele tava bebendo, que ele tinha uma garrafinha ali que ele tava bebendo. E aí ele fala: tudo bem, vai ter retaliação. Você só espere, porque o seu menino, ele não vai ficar assim não. Não vai ficar por isso não. E aí, gente, a treta tá instaurada mais uma vez. Só que acontece que esse fato do Gus, ele ter bebido, acabou que o ajudou ele, porque as pessoas viu que ele tava bebendo muito porque ele tava estressado. Então todo mundo começou a comprar o produto dele, começou a comprar mais que o produto de Bill. E aí, Plá, ele chega lá no dia que eles vão ensaiar pra alguma coisa, e aí ele chega e fala: agora a gente é campeão de vendas, começa a, tipo, criticar a Atum, e a Atum fala: você só tá vendendo muito porque as pessoas estão com pena do seu idol. Então ele fica puto com ela também. E aí ela recebe uma chamada no celular. E aí é de uma marca que quer só o Bill como propaganda, sabe? Só que aqui ele faz a propaganda porque ele tem um rostinho mais fofo e não quer vincular a imagem deles ao Gus, já que ele tem bebidas no meio e eles querem promover uma marca mais pura. E aí a Atum, na chamada, ela também fala que o Gus, ele bebe todos os dias. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Este episódio, ele foi assim, uma guerra. É uma guerra instaurada de verdade. Eu acho que é o episódio que mais tem guerra em War of Why, porque assim, foi uma loucura. Então chega o dia deles gravarem essa propaganda, o Bill e a Atum, eles estão lá gravando, e aí o Gus e Plá chega lá, e aí eles falam: uai, o que tu tá fazendo aqui? E aí ele ofereceu um cachê mais barato para o Gus participar dessa marca, então ele foi contratado sim pra fazer essa propaganda. E aí a Atum, ela começa a brigar muito com o Plá, e o Gus fala: gente, parem de brigar, pelo amor de Deus, a gente não aguenta isso mais. A gente tá namorando, então vocês não tem que ficar brigando, pelo amor de Deus, pare com isso. Então Plá, ele vai lá pra uma sala, porque eles pediram salas separadas, e o Gus, ele fica lá conversando com o Bill. E a Atum fala: eu não tenho nada contra você, a minha guerra é com o seu assessor, não com você. E ela pega, dá um brownie pra ele, e aí o Gus, ele come este brownie, só que dentro deste brownie tinha camarão. E o Gus, ele era alérgico a camarão. Ele acabou parando no hospital. E aí o Bill falou assim: não, eu quero ir lá pro hospital junto com ele. Só que a Atum, ela faz ele ficar lá, fazer a live sozinho. E só depois ele vai cuidar do Gus. Então à noite o Bill, ele tá lá cuidando do Gus. E ele fala pra ele: o que você comeu antes de fazer as gravações? Ele fala que só comeu o brownie. Então ele vai lá no lixo, começa a catar e ele acha o brownie. E quando ele mexe no brownie, ele acha camarão. E ele fala pro Gus: olha, tinha camarão no seu brownie. E aí o Gus fala: sobe aqui que tá arrumando uma treta danada entre Tum e Plá. E quando ele chega lá em cima, Plá dá um tapão na cara de Tum. E aí ele fala: para, não precisa fazer isso, vamos resolver isso. Eu descobri que alguém sabotou o brownie. E aí Plá fala: que alguém sabotou o quê? Foi a sua assessora que fez isso. Ela confessou
tudo. E aí ela confessa que ela acabou vendo uma mensagem que o Gus mandou para o Bill, porque ele tinha mandado uma mensagem, falou que ele conseguiu sim fazer a propaganda, eles estavam conversando, e ela viu essa mensagem, então ela decidiu fazer isso. Só que a intenção dela não era mandar ele para o hospital, e isso acabou acontecendo, que ele foi para o hospital e ele quase morreu. Então Plá os expulsa lá da casa dele, e o Bill fala, por que eu não posso ficar? Eu tenho que ficar com meu namorado. Aí Plá fala, que namoro, meu filho? Esse namoro é tudo fake. E aí isso cai com uma bomba nele, porque fica, meu Deus, como assim é tudo fake? Eu não tava sabendo disso. E aí ele começa a falar, como que você pôde fazer isso comigo? Você não deveria ter feito isso comigo. Ele começa a xingar Plá, e aí Plá fala, se você quer me repreender, você tem que repreender Atum também. E aí vem um flashback e o maior plot twist, gente. Quando eu tava lá no carro, no último episódio, não era só Plá e Gus que tava lá dentro. Atum tava lá dentro também. Ela combinou tudo com o Gus pra ele conquistar o Bill e armar esse namoro fake. Gente, era tudo armado. Tudo armado. O Bill era totalmente uma peça ali no jogo deles. E aí, quando ela conta isso pro Bill, ela pede desculpas pra ele, ela ajoelha no chão, implora pra ele perdoar. Ela fala que os sentimentos de Gus por Bill são reais. Só que aí o Bill fala que eles eram uma família, eles acabaram quebrando a confiança dele. E aí Plá fala, olha, a gente tá na indústria do entretenimento, meu filho. Aqui ninguém gosta de verdade. Aqui é tudo fake. Se você não aguenta isso, então assim, eu te desejo boa sorte. Ele falou assim, a indústria do entretenimento é assim então? Então eu prefiro não estar nela. E ele sai lá de casa e o Tum e o Gus vai atrás dele. E quando ele tá caminhando, o que acontece? Vem um carro e pá! Aparentemente bate nele, aparentemente atropela ele, não mostra. Mas a Tum, o Gus e Plá chega lá e ele tá lá deitado no chão. E o episódio acaba terminando nisso. E ainda tem uma narração. E a narração fala assim, título, Guerra de Agentes. A história começa pelo agente, mas as pessoas afetadas não são apenas os agentes. Cara, e aí vem a notícia falando que Gus e Bill, eles acabaram anunciando uma pausa aí no chip deles para cuidar de suas mentes. Meu Deus do céu, este episódio foi uma loucura e eu fiquei assim chocado. Tiveram muitas mais coisas no episódio, gente, mas se eu fosse para resumir tudo aqui para vocês, esse vídeo ia ficar com 1 hora, então ia ficar com o tempo do episódio. Então eu resolvi resumir mesmo, trazer as coisas mais importantes aí pra vocês. Mas, cara, o Warfy tá entregando tudo. Era isso que a gente pedia. E aí tem das prévias. E nas prévias a gente tem, olha, deixa eu ler aqui pra vocês. O Gus, ele vai preso. A gente tem um vídeo íntimo do Bill vazado, que é o vídeo que ele tá lá com o Gus. Ele é vazado. E a gente tem o Joe como vilão, talvez. Não sabemos. E, gente, eu tô passado com o Warfy, porque eu queria que eles abusassem muito nesse roteiro. E eu amei que eles estão ousando no roteiro. Porque a gente não vê BLs que são ousados assim. A gente não vê BLs que eles ousam em colocar coisas assim que são conflitantes mesmo, que fazem a gente pensar. E eu fico pensando, cara, esses dias teve a Safe House aí e tiveram tantas coisas acontecendo naquela Safe House. E eu fico pensando, será que os casais de BLs que a gente vê aí hoje em dia, tudo tem um passado, tudo tem uma história por trás, um background parecido com o pessoal de War of Why? Porque é uma loucura, gente. É só colocar esse povo ao vivo e as pessoas começam a se revelar quem realmente são. Então fiquei assim, meu Deus do céu, parece que tudo é real. Então assim, eu tô passado com o War of Why. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Esse vídeo foi mais um resumo do que um review, porque eu não tenho o que falar. Eu só falo que esse episódio foi incrível, foi maravilhoso. Tudo em War of Why é bom, gente. Eu quero ver como que essa história vai continuar, porque é só caos atrás de caos, e o próximo episódio vai ser mais caos ainda. Se esse episódio foi 1h05, o próximo deve ser que vai ser umas 2 horas, porque assim, tem coisa pra acontecer. Então me conte aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, as suas teorias, e se você chegou até aqui, por favor, comente #ToPassado, porque eu vou estar sabendo que você chegou até aqui, vou estar dando coraçãozinho aí no seu comentário. Não saia daqui se deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!